Hoje, amigos, preparem-se para ouvir uma história fascinante e envolvente, chamada Viúva de Coração Bondoso. Vamos mergulhar juntos nessa trama cheia de emoções. Oh, Senhora! Vocês notaram algo ultimamente? Como assim? Notaram o quê? Fala logo, mulher. Pois é, aquela tal de Aline, viu? O marido mal esfriou na cova e ela já tá toda arrumada, com roupas chiques, dando na vista. Que irritação! Um grupo de gente se amontoava na entrada da vila, apontando e fofocando sobre uma mulher que acabou de ficar viúva. Nossa, minha nossa! Só agora vocês perceberam? Eu, que moro do lado da casa dela, vi isso há tempos. Antes mesmo de levarem o marido dela pro cemitério. Uma mulher, vizinha de Aline, fez biquinho com ar misterioso e cochichou. Olha só, foi logo ali, no dia do enterro do velho José, que eu vi ela com uma roupa curtinha, sentada no quintal, rindo, falando, toda alegre, como se nada tivesse acontecido. Sério mesmo? Meu Deus, senhoras, que escândalo! O marido mal foi enterrado, a grama ainda nem cresceu no túmulo, e eu vi o enterro dele, nem uma lágrima, nem um luto decente. É o tipo de mulher que não dá pra confiar, não é, senhoras? Coitado do velho José, mimava tanto essa esposa jovem, cuidava dela, e acabou morrendo doente. E ela? Acham que vai ficar de luto a vida toda? Daqui a poucos dias, já tá casada de novo, aposto. Podem abrir bem os olhos, esse tipo de mulher, com essas bochechas rosadas e lábios vermelhos, será que fica viúva por muito tempo? A mulher de quem falavam, sem que ninguém percebesse, estava parada bem atrás delas. Aline, ao que parece, ouviu toda a conversa, mas não demonstrou nenhuma raiva. Aos olhos de todos naquela vila, Aline era uma pessoa terrível, quase repugnante, desde os primeiros dias em que veio morar com o velho José, seu marido. Aline sempre recebeu olhares inquisidores e comentários desdenhosos dos moradores. Ela não entendia o que havia feito de errado, além de se apaixonar por um homem 20 anos mais velho, alguém que poderia ser seu pai ou tio. Aline completou 30 anos recentemente. Vindo de uma família pobre, ela se dedicou tanto a ganhar dinheiro para ajudar os pais que acabou esquecendo de buscar sua própria felicidade. Há 3 anos, enquanto ajudava uma amiga a vender flores, Aline conheceu José. Foi um encontro casual, mas, quem sabe, talvez o destino tenha guiado seus caminhos para que se cruzassem. Naquela época, José ficou gravemente doente e foi internado. Aline, com pena, decidiu ajudar, cuidando dele por alguns dias. A dedicação, o cuidado e a gentileza daquela jovem encantaram completamente José. Ele insistiu para que Aline fosse morar com ele, prometendo cuidar dela pelo resto da vida. Aline pensou, agora, já passada da idade de casar, como poderia encontrar um marido nesta vila? Aos 30 anos, quem a aceitaria? Então, ela fechou os olhos e aceitou, apenas desejando alguém que a ajudasse a cuidar dos pais idosos e lhe desse um apoio sólido. José já tinha sido casado antes. Sua primeira esposa falecera há muito tempo. Ele tinha posses, uma vida confortável, e deixou tudo para que Aline vivesse bem. Quando Aline se mudou para viver com José, não houve cerimônia de casamento, nem festa pomposa. O que a recebeu naquela vila estranha foram olhares curiosos, inquisidores, e murmúrios insinuando que ela seduzira José só para ficar com seu dinheiro. No início, Aline se sentiu muito magoada, mas José, com seu amor, fez com que ela se sentisse segura ao seu lado. O amor, de fato, tem um poder imenso. Aline, pouco a pouco, se apaixonou cada vez mais pelo homem da sua vida, ignorando as fofocas das pessoas curiosas ao redor. Ela acreditava que o céu, por piedade, lhe havia dado um lar perfeito. Mas, pouco tempo depois de estarem juntos, José adoeceu repentinamente e faleceu, deixando-a sozinha, perdida, cercada por rumores maldosos. Hoje, Aline foi a um casamento na cidade, quis se arrumar um pouco, caprichar no visual para não ser chamada de caipira. Mas, aos olhos dos moradores dessa vila, ela se tornou uma mulher vil, quase desprezível. O que estão falando tão animadas, senhoras? Posso me juntar à conversa? Ah, é que a tal da Anne. A mulher não terminou a frase, engolindo as palavras que estavam na ponta da língua. Aline, parada atrás do grupo, abriu um sorriso radiante, fingindo estar tranquila, como se não tivesse ouvido nada. Nada demais. Aline, aonde você vai tão linda hoje? Vou ao casamento de um conhecido na cidade, senhora. Não é à toa. Você tá muito diferente hoje, quase não te reconheci. Obrigada pelo elogio,
senhora. Aline não era do tipo dócil que se deixa intimidar facilmente. Ela apenas não queria discutir ou perder tempo com quem não a entendia de verdade. Desde pequena, ela batalhou na vida, enfrentando o mundo para ganhar o pão. Não era de falar alto ou ser agressiva, mas Aline era esperta, ágil. Ela tinha o dom de deixar os outros sem palavras na sua frente. As mulheres da vila, por mais que fofocassem, sempre ficavam com o pé atrás, com um certo receio. Por mais que falassem dela pelas costas, na frente de Aline, eram todas sorrisos e falsos afetos. Bem, então fiquem aí, senhoras. Vou indo, se não perco o ônibus. Aline caminhava com passos leves, usando seus saltos altos novinhos, com um vestido preto justo que realçava suas curvas perfeitas. Ela fazia questão de andar firme, devagar, como se estivesse desafiando os olhares curiosos que a seguiam pelas costas. Lá atrás, as fofocas continuavam sem parar. Viram só, senhoras? Toda arrumada, vestida assim, parece que vai seduzir alguém, não é para casamento coisa nenhuma. Coitado do velho José, fico até com pena dele. Tá na cara. Deve estar atrás de algum velho rico, cheio da GR Aline, pra engaliner mais um. Olha, dona Andréia, você que mora do lado da casa dela, hein? Fica de olho, vigia bem seu marido, senão, num piscar de olhos, essa aí leva ele. Dona Andréia, a vizinha de Aline, ao ouvir o nome do marido, deu uma gargalhada e disse: Você tá preocupada à toa. Meu velho rústico. Até eu já tô cansada dele. Duvido que a Aline queira esse traste. Mas, sabe como é, eu falo isso agora, mas vai saber o que a vida reserva, né, minha amiga? Tá bom, vamos embora, que ainda temos que fazer comida pros maridos. O céu tá ficando escuro. Aquela mulher, no fundo, sentiu um leve aperto no coração. Era verdade que seu marido lançava olhares para Aline. Talvez, a partir de agora, ela precisasse prestar mais atenção nisso. Depois disso, a multidão se dispersou, cada uma voltou para sua casa. A fofoca sobre Aline terminou ali, mas, com certeza, voltaria a ser assunto quente nas próximas reuniões das fofoqueiras da vila. Desde que ficou viúva, Aline atraiu muitos olhares, homens querendo cortejá-la, mas ela recusava todos, sem exceção. Aline amava seu marido de verdade e queria permanecer fiel à sua memória, cuidando do altar dele. Quem entendia sua dor a respeitava, mas os mal-intencionados diziam que ela desprezava os homens por serem pobres, esperando por um partido mais vantajoso. Os rumores ruins sobre ela só aumentavam. Aline, aos poucos, se fechou em si mesma, evitando contato com as pessoas. Passava os dias preparando as 3 refeições para oferecer ao altar do marido, ocupando-se com pequenos afazeres domésticos. Mas ela sabia que não podia ficar assim para sempre, precisava ganhar a vida. Pensou em começar algum comércio, algo que lhe rendesse algum dinheiro. Desde criança, Aline ajudava no mercado, então tinha alguma experiência nisso. Decidida, poucos dias depois, ela foi ao mercado do município para pesquisar o que poderia vender. Com a ajuda de algumas pessoas, Aline escolheu comprar peixes no mercado grande para revender no mercadinho perto de casa. O lucro era pequeno, mas ela se sentia muito mais leve do que ficar trancada em casa o dia todo. Desde que começou a vender, Aline acordava antes do sol nascer. Depois de preparar as oferendas ao marido, pegava sua bicicleta e pedalava até o mercado do município. Ela se esforçava para chegar cedo e voltar logo, pois, assim, o mercado estava cheio e as vendas eram melhores. No começo, foi muito difícil. Os moradores do lugar não gostavam dela e evitavam comprar em sua banca. Mas Aline não desanimou. Ela se esforçou para se enturmar com os outros comerciantes, sempre ajudando quem precisava, com um coração generoso. Aline não era de fazer contas mesquinhas. Quando os peixes sobravam, ela dividia com os mais pobres do mercado, dando um pouco para cada um levar para casa. Aos poucos, conquistou o carinho das pessoas ali. Vendo que ela não tinha medo do trabalho duro, acordando de madrugada para vender, começaram a enxergá-la com outros olhos. O comércio de Aline foi melhorando aos poucos. Ela fez muitas amigas entre os comerciantes do mercado, criou laços como se fossem irmãs. Aline não se sentia mais triste ou isolada. Voltou a ser alegre, falante e cheia de energia, como era antes. Estava satisfeita com sua vida atual e prometeu a si mesma que viveria assim até o fim, dedicando-se inteiramente à memória de seu marido falecido. Mas a vida, como sempre, guarda surpresas que nem Aline poderia imaginar. O destino não lhe deu sossego e a colocou à prova com novas tempestades.
Tudo começou com a vizinha, Dona Andréia, aquela mulher de língua afiada que falava dela para todos. Num certo dia, Aline, que acabará de preparar o jantar e estava lavando a louça, ouviu Andréia gritando na frente de sua casa: Seu Antônio. Antônio, cadê você? Tá escondido na casa dessa aí, não é? Sai já. Sai agora, ou eu entro e arrasto os dois pelo pescoço. Aline levantou a cabeça e olhou pela janela. Não fazia ideia de onde o marido de Andréia estava, mas ela continuava berrando na frente do portão. Aline não deu bola, continuou lavando a louça em silêncio, ignorando a mulher que gritava como louca do lado de fora. Você ainda tá fingindo que não ouve, sua descarada? Tô mandando meu marido sair agora. Andréia apontava o dedo, com os olhos vermelhos de raiva, mirando Aline. Ela não aguentou mais. Pegou um balde d'água, limpou a espuma de sabão das mãos, saiu com uma vassoura na mão e disse: Dona Andréia, tá confundindo as coisas, não é? Essa é a minha casa. Seu marido tá onde quer que esteja, porque tá gritando na minha porta. Você ainda tá se fazendo de cega, é? Acha que eu não sei que vocês dois estão se encontrando pelas minhas costas? Olha aqui, Dona Andréia, fala direito, tá ouvindo? Não é porque eu sou calma que você vai dizer o que quer. Comer, pode até comer qualquer coisa, mas falar, não pode falar bobagem. Vou repetir, seu marido não tá aqui, e eu não tenho nada a ver com ele. Aline respondeu com firmeza às acusações de Andréia. Depois de falar, fechou o portão e entrou em casa, deixando Andréia lá fora, xingando com as palavras mais grosseiras possíveis. Aline estava furiosa, mas fez força para controlar suas emoções. Não dava mais atenção àquela mulher louca lá fora. Começou a pensar, por que Dona Andréia imaginava que ela tinha algo com o marido dela? Aline mal tinha contato com Antônio. Quando José ainda era vivo, Antônio aparecia de vez em quando para tomar um chá ou beber com ele. Mas Aline nunca prestou atenção naquele vizinho, só sabia que ele era militar da fronteira, passava mais tempo na unidade do que em casa. Depois, no enterro de José, Antônio lhe ofereceu condolências. Desde então, nunca mais se encontraram. Os gritos e xingamentos de Dona Andréia pararam em algum momento, restando apenas o som do vento e das folhas batendo no telhado. Aline apagou a luz, foi ao quintal pegar as roupas lavadas à tarde e as levou para dentro de casa. Ao passar pela cerca que separava as duas casas, ela, sem querer, ouviu a discussão do casal vizinho. Eu sei que você tá cansado de mim. Cansado desse corpo gordo. Não pense que eu não vejo, toda vez que você olha para ela, seus olhos brilham como faróis. Você tá louco por ela, não é? Aline sabia que a mulher mencionada era ela. Dona Andréia achava que ela se vestia de forma provocante todos os dias para seduzir seu marido. Mas como Aline poderia se defender dessa injustiça? Ela vivia na própria casa, usando apenas um pijama comum, e ainda assim era acusada de se exibir. De repente, um pensamento ousado passou por sua cabeça. Você fica falando coisas sem provas, vai. Se um dia isso acontecer de verdade, não venha me culpar ou se arrepender. Aline deu uma risadinha com sua ideia atrevida. Será que ser uma vilã era tão interessante assim? 4:30 da manhã, como de costume, Aline tirava a bicicleta de casa para começar o trabalho. Enquanto trancava o portão, uma voz atrás dela assustou. Aline. Dona Aline, indo pro mercado tão cedo assim? Sim. Aline respondeu por educação, sem saber quem era. Com a luz fraca do poste velho, ela semicerrou os olhos para ver o homem à sua frente. Senhor. Quem é o senhor? Dona Aline, pelo amor de Deus. Não reconhece o vizinho? Sou eu, Antônio. Foi então que Aline reconheceu o rosto. Ela acenou com a cabeça e já ia passar por ele. Depois do que aconteceu na noite anterior, Aline não queria correr o risco de ser mal interpretada, então não fazia questão de ser amigável com aquele homem. Espera, Dona Aline, Dona Aline. Em nome da minha esposa, quero pedir desculpas. Ontem ela perdeu a cabeça, foi à sua casa falando coisas sem sentido. Por favor, perdoe ela, vai. Tá bom, senhor Antônio, diga à sua esposa que da próxima vez ela precisa confirmar as coisas antes de falar. Eu deixo passar dessa vez, mas não vai ter outra, hein? Obrigado, Dona Aline. Vou conversar com ela direitinho. Aline mordeu os lábios, segurando um sorriso. Com ela assim, será que o senhor consegue colocar juízo nela? Bom, vou indo, se não chego atrasada no mercado. O senhor vá descansar. Vai com cuidado,
Dona Aline. Vou continuar meu exercício. Depois de tantos anos na unidade, já me acostumei. A essa hora, não consigo mais dormir. Beleza, senhor, vai lá. Eugênio não foi embora de imediato. Ficou parado, vendo a silhueta de Aline na bicicleta sumir na névoa. Sua esposa tinha alguma razão. Era verdade que, várias vezes, ele ficou encantado com a figura jovem e atraente da vizinha. Muitas vezes, regava as plantas ou cortava grama só para espiá-la quando ela se abaixava varrendo o quintal ou fazendo algo. Aline não usava roupas provocantes, suas roupas eram sempre largas, comuns. Não chamavam atenção à primeira vista, mas, quando ela se curvava, a blusa caía para frente, revelando formas suaves que faziam qualquer um parar para olhar. Aline nem percebia isso, mas Eugênio, por outro lado, ficava perdido, hipnotizado por aquela beleza estonteante. Quando José trouxe Aline para a vila, Eugênio, sem nenhum pudor, a espionava mesmo na frente do amigo. À noite, olhava para o corpo desgastado da esposa e o comparava com a vizinha. Ele sabia que esses pensamentos eram vergonhosos, mas seu instinto de mulherengo era mais forte que ele. Por trás da fachada de militar honrado, escondia-se um homem obcecado por mulheres. Desde que José faleceu, os desejos de Eugênio só aumentaram. Ele imaginava, várias vezes, fazer coisas erradas com Aline. Quando estava com a esposa na cama, desejava que fosse Aline ali, não sua mulher de corpo cansado. Antigamente, as casas de Eugênio e José eram muito próximas, e eles, amigos, construíram uma cerca compartilhada com alegria. Os banheiros das duas casas também ficavam lado a lado. Recentemente, Eugênio se arriscou, tomando um atalho para espiar a área do banheiro da casa vizinha. Por acaso, Dona Andréia, que estava queimando lixo nos fundos, o viu. Ele inventou que foi olhar uma árvore antiga ali perto. Andréia ficou desconfiada, meio crendo, meio não. Esse foi o motivo da briga do casal naquela noite. Por um tempo, Aline não ouviu mais nada de Dona Andréia, nem viu sua sombra. No começo, não deu importância, mas, depois de tanto tempo sem notícias, ficou curiosa. Ei, Dona Sofia, você tem visto a Dona Andréia, minha vizinha, aqui no mercado? Faz um tempão que não a vejo, Aline perguntou à vendedora da banca ao lado. Normalmente, Andréia comprava peixe na banca de Sofia, não na dela. Como Andréia era cliente fiel de Sofia, Aline achou que ela saberia de algo. Da casa dela e não sabe de nada. Sofia perguntou, surpresa. Saber o quê, Dona Sofia? Ao ver a expressão séria de Sofia, Aline ficou um pouco apreensiva. Ouvi dizer que ela tá com câncer em estágio terminal. Faz um mês que tá internada no hospital do município. Sério, Dona Sofia? Eu não sabia de nada. Que tipo de vizinha sou eu, que não sei o que acontece do lado da minha casa? Aline disse, envergonhada, fez uma careta e repreendeu Aline. Ela mesma se sentiu um pouco insensível. Sabia que não era próxima de Andréia, mas, mesmo assim, eram vizinhas, e uma notícia tão grave passou despercebida por ela. Eu achei que você já soubesse, por isso não falei nada. E, vendo que ela não gostava de você, não precisa se culpar, Aline, Sofia disse, tentando consolar Aline, preocupada que ela ficasse magoada com a crítica da outra mulher. Encostou a bicicleta na parede, caminhou até a casa vizinha e chamou, Andréia, Andréia, tá em casa? Aline olhou para dentro da casa. Na televisão, um casal se olhava apaixonadamente, parecendo muito feliz. Havia uma xícara de chá intocada na mesa, e na porta, apenas um par de chinelos, sem saber de quem era. Não viu ninguém, nem ouviu resposta. Aline chamou mais alto, tem alguém em casa? Depois de chamar várias vezes, uma voz respondeu da cozinha, quem é? Sou eu, Aline, ela disse. Dona Aline? E o que traz a senhora à casa de um pobre coitado como eu? Eugênio saiu da cozinha, segurando um prato de arroz, com um par de hashi na outra mão, comendo enquanto caminhava. A imagem de um homem alto, comendo daquele jeito, parecia muito sofrida. Ouvi dizer que Dona Andréia tá doente, vim perguntar se ela tá melhor. Entre, Dona Aline, toma um chá, Eugênio disse, colocando o prato de arroz na mesa e servindo rapidamente uma xícara de chá para Aline. Senhor Eugênio, continua comendo, não precisa se preocupar comigo, Aline disse. Eugênio, muito à vontade, pegou o prato e continuou comendo, como se estivesse faminto. Desculpe-me, Dona Aline, ando tão preocupado com minha esposa que mal consigo comer.
Cheguei em casa e fiz um arroz qualquer para matar a fome, mas nem sinto gosto, sabe? Então, como está a situação dela? Perguntou Aline. Eugênio balançou a cabeça lentamente, com um tom de sofrimento. Nada de melhoras, Aline. Os médicos disseram que ela não tem muito tempo. Bem, vamos vivendo um dia de cada vez. Aline não sabia como consolar. Ela não era muito próxima da família do Eugênio, então não sabia o que dizer para confortá-lo naquele momento. E agora que o senhor voltou, quem está cuidando dela? A cunhada dela está lá ajudando por uns dias. Eu não aguento mais ficar, Aline. Cuidar de alguém tão doente é exaustivo. Entendido. Então, deixe-me oferecer um pequeno presente, comprar algo nutritivo para a dona Andréia. Estou ocupada e não consegui visitar. Aceite, por favor, isso me deixa mais tranquila. Aline tirou uma nota do bolso e entregou ao Eugênio. A nota era nova, mas trazia o cheiro forte de peixe que impregnava suas mãos. Eugênio recusou veementemente, balançando a cabeça. Não, não precisa, Aline. Ela mal consegue comer agora. De que adianta o dinheiro? Minha esposa e eu já agradecemos de coração sua gentileza. Aline não desistiu. Apertou a nota com firmeza e a colocou na mão do Eugênio. De repente, ele segurou a mão dela. Aline, assustada, soltou a nota e puxou a mão de volta. Não deu muita importância ao gesto, pensando que foi apenas um descuido. Bem, então, vá jantar e descansar. Vou embora agora, não quero incomodar mais. Ora, como pode dizer isso? Incomodar, Você veio até aqui se preocupar com minha esposa. Sou muito grato por isso, Aline, respondeu Eugênio. Não diga isso, Eugênio. Quando meu marido estava doente, vocês também vinham nos visitar com frequência, não é? Os dois conversaram mais um pouco sobre coisas do passado. Depois, Aline voltou para casa. Antes de sair, pensou um momento e disse ao Eugênio: nesse período, o senhor não precisa cozinhar. Na hora do jantar, prepararei uma porção para Toco Periu Signore e levo para sua casa. Descanse bastante, precisa de forças para cuidar da dona Andréia no hospital. Eugênio parecia incrédulo. Não imaginava que Aline se ofereceria para cozinhar para ele. Com um sorriso meio choroso, ele se aproximou dela. Muito obrigado, Aline, muito obrigado mesmo. Sabe, eu nunca cozinhei direito na vida. Quando cozinho, por desespero, a comida não tem gosto nenhum. Não tem problema, Eugênio. Estou sozinha mesmo. Preparar uma porção a mais é só questão de um prato e um par de hashi, nada demais, respondeu Aline. Em sua mente, era algo simples. Afinal, Eugênio era homem, e vendo a comida mal preparada dele, Aline não teve coragem de deixar passar. Mal sabia ela que seus problemas começariam exatamente por causa dessa bondade. Naquele momento, Eugênio chamou: Aline, tem um peixe em casa, trouxe para você. Faça algo bem gostoso, está bem? Naquela tarde, enquanto Aline preparava o jantar, Eugênio entrou pelo portão, carregando um peixe já limpo nas mãos. Quando comprou esse peixe, Eugênio? Por que não deixou em casa, caso quisesse um petisco para acompanhar um licor? Perguntou Aline. Licor a essa hora? Aline? Desde que seu marido se foi, não tenho mais companhia para beber, respondeu Eugênio. Aline ainda se lembrava de como, antigamente, ele aparecia com peixe assado ou um punhado de amendoins, convidando Carlos para beber. Os dois sentavam no banco de bambu, copo após copo, contando histórias do passado. Aline não disse nada. Eugênio pegou uma bacia, colocou o peixe dentro e disse: Aline, posso subir para acender um incenso para o Carlos? Faz tempo que não passo por lá. Claro, Eugênio, fique à vontade, respondeu Aline. Aline guardou o peixe no armário. Naquele dia, ela preparou carne assada, legumes cozidos e abobrinha. 3 pratos eram suficientes para os dois, então ela não preparou o peixe. Após terminar a comida, Aline subiu para perguntar se Eugênio queria comer ali ou levar para casa. Ao chegar à sala, viu-o sentado em silêncio, com os olhos sombrios fixos na foto de Carlos no altar. Seu olhar parecia carregado de saudade por um amigo ausente e de dor pela perda de um ente querido. Aline não quis incomodá-lo e voltou para a cozinha. Preparou a mesa, colocando 2 pratos e 2 pares de hashi, querendo que Eugênio ficasse para jantar com ela. Aline terminou de cozinhar. Sim, Eugênio, venha comer. Já está tudo pronto. Estou dando muito trabalho, Aline, disse Eugênio. Trabalho nenhum,
Eugênio. Fique à vontade. O senhor e meu marido eram como irmãos. Sou praticamente da família, respondeu Aline. Eugênio ficou comovido com a generosidade de Aline, mas os pensamentos de desejo não diminuíam. Sentaram-se frente a frente à mesa de jantar, o som da mastigação ecoando claramente. Era a primeira vez que estavam tão próximos. O ambiente ficou estranhamente tenso. Aline, constrangida, desviava o olhar das encaradas curiosas do Eugênio. Então, a comida está do seu gosto, Eugênio? Aposto que não é tão boa quanto a da dona Andréia, né? Disse Aline, tentando quebrar o clima constrangedor. Eugênio parou de mastigar, saboreando cada prato, e respondeu, delicioso, Aline. A comida da minha esposa é razoável, mas está longe de ser tão boa quanto a sua. Está falando mal da comida da dona Andréia, Eugênio. Cuidado para não se arrepender quando não tiver mais ninguém para cozinhar para o senhor, disse Aline. Percebendo que sua fala soou inadequada, temendo que ele pensasse que ela estava amaldiçoando sua esposa, ela logo se corrigiu. Desculpe-me, falei sem pensar. Por que se desculpar, Aline? Quando ela não estiver mais aqui para cozinhar, eu venho comer na sua casa. Aí, nós dois, sozinhos, podemos fazer companhia um ao outro, não acha melhor assim, disse Eugênio. Está brincando, Eugênio. Dona Andréia vai melhorar. Vamos rezar para que ela se recupere logo, respondeu Aline. Eugênio largou o prato e suspirou, é só conversa, Aline. Minha esposa não tem muito tempo. Viver só prolonga o sofrimento. Essa doença é cruel, causa dores terríveis, insuportáveis, em silêncio. Ninguém disse mais nada. O jantar passou assim. Eugênio terminou rapidamente sua sopa de abobrinha e se levantou para lavar a louça. Hoje, Aline, você cozinhou, então deixe que eu lave os pratos. Não, deixe os pratos comigo. Vá tomar um chá lá em cima, disse Aline. Deixar você fazer tudo sozinha? Deixe comigo, assim não fico envergonhado, respondeu Eugênio. Aline não conseguiu insistir e concordou. Eugênio levou a bandeja de pratos para o quintal, enquanto Aline preparava mais chá e o levava para a mesa redonda lá fora. Onde coloco isso, Aline? Perguntou Eugênio, segurando a bandeja após lavar a louça. No suporte de pratos, passe para cá. Vou guardar lá dentro, disse Aline, estendendo as mãos para pegar a bandeja. Mais uma vez, suas mãos se tocaram por acidente. Ela correu para a cozinha, escondendo o rosto envergonhado. Eugênio a seguiu até a cozinha. Ficou parado, observando enquanto ela guardava os pratos no suporte. Vá tomar chá lá fora. Já terminei aqui. Quero que o senhor aprenda para a próxima vez. Proxima vez. Aline nem havia pensado nisso. Naquele dia, eles jantaram juntos porque ela notou que Eugênio estava abalado ao acender o incenso para Carlos, então o convidou para ficar. Em sua mente, ela apenas prepararia uma porção extra para ele levar para casa, não era como se tivesse prometido cozinhar para ele todos os dias. Sim, mas vá lá fora tomar chá, disse Aline. Pensando bem, comer ali ou em casa era a mesma coisa. Juntos, seriam menos solitários. No futuro, se minha esposa não estiver mais aqui, nós dois poderíamos ficar juntos, apoiar um ao outro na velhice, não acha, Aline? Aline deixou o último prato escorregar de suas mãos, estilhaçando-se no chão. Ficou atônita com as palavras inesperadas de Eugênio. Que bobagem é essa que o senhor está dizendo? Estou falando sério. Não gosto que fale assim, Eugênio. Não faça mais esse tipo de brincadeira, disse Aline, com o rosto vermelho de raiva. Ela não imaginava que ele pudesse ser tão descarado a ponto de dizer algo assim. Não estou brincando. É verdade. Eu gosto de você, Aline. Gosto de você há muito tempo, continuou Eugênio. Aline lançou um olhar fulminante, dizendo com tom sério, Eugênio, eu respeito por ser amigo do meu marido. Mas falar assim é inaceitável. Saia da minha casa agora. Aline não teve rodeios e expulsou o homem que ousou dizer tais absurdos. Um homem que, momentos antes, parecia sofrer pela esposa gravemente doente, agora dizia coisas assim. Peço desculpas por falar isso tão de repente. Mas é verdade, eu gosto de você. Gosto de você há muito tempo, Aline. Eugênio, falando, avançou e abraçou Aline com força. Ela lutou para se soltar, mas não tinha forças. Gritou, debateu-se, agarrou um prato na prateleira e bateu com força na cabeça dele, mas não foi o suficiente para causar dano. A rua era pouco movimentada, e a única casa por perto era dele.
Aline gritou com todas as forças, mas parecia inútil. Me deixe, eu sei que você está sozinha há muito tempo. Posso compensar isso por você, em nome do meu amigo. Me solte. O que está fazendo? Sua esposa está entre a vida e a morte, e você faz algo tão vil. Por que se preocupa com ela? Só precisa me obedecer, disse Eugênio. Conhecendo bem a casa, Eugênio arrastou Aline até o quarto e trancou a porta. As roupas dela foram rasgadas uma a uma. Sua mente girava, a pele clara marcada por vermelhidão e até sangue. Aline desabou na cama, sem forças para resistir. Eugênio, ex-soldado da guarda de fronteira, ainda era extremamente forte aos 50 e poucos anos. Com uma mão, ele a segurava firme, impedindo-a de escapar, enquanto a outra mão desabotoava lentamente sua blusa. Aline fechou os olhos com força, encarando a pele exposta à sua frente. O toque de Eugênio a encheu de medo. Suas mãos ásperas a tocavam suavemente, às vezes com fascínio, como se ele estivesse perdido em um paraíso. O que antes era apenas um sonho agora estava diante dele, real e vívido. Incapaz de conter seu desejo ardente, Eugênio removeu o último pedaço de tecido e despejou tudo sobre ela. Sem se importar com vergonha ou honra, ele seguiu em frente. Aline chorava de dor, não física, mas pela humilhação. Eugênio limpou suavemente as lágrimas de seu rosto, como se sentisse culpa, suavizando seus movimentos. Tu te machuquais, Aline? Ela não respondeu, evitando seu olhar. Seu corpo estava tenso, rígido. Eugênio percebeu que ela começava a reagir, mas tentava reprimir. Com sua experiência, ele sabia que ela não podia esconder. Calma, relaxe, vai ficar tudo bem, Aline. Por que reprimir seus verdadeiros sentimentos? Você está sozinha, eu estou sozinho, podemos ficar juntos. Aline, percebendo que Eugênio notava suas emoções, sentiu uma vergonha tão grande que quis desaparecer. Estava sendo humilhada, na própria casa, no quarto onde fora feliz com o marido. Deveria resistir, lutar. Mas suas emoções verdadeiras a envergonhavam profundamente. Cada toque dele parecia eletrificar sua pele. Aos poucos, ela cedia ao prazer. Envolvida, imersa nos movimentos dele, Aline deixou escapar gemidos que o enfeitiçaram ainda mais. Aline esqueceu a culpa pelo marido falecido e pela mulher à beira da morte no hospital. Naquele momento, só pensava em si mesma, imersa em uma felicidade intensa, em emoções nunca antes sentidas. Junto com Eugênio, ela alcançou o ápice do prazer. O relógio marcou 0h30, e ele, exausto, deitou-se sobre ela. Nunca me senti tão feliz, você é irresistível. Vá embora, Eugênio. Quero ficar sozinha, disse Aline. Após o momento ardente, Aline ficou fria, surpreendendo Eugênio. Ele achava que ela havia se entregado aos próprios desejos. O que houve, Aline? Não pense muito, fico com você essa noite. Ele tocou seu peito, acariciando. Aline afastou sua mão com firmeza. Desculpe-me, vá embora. Hoje quero ficar sozinha. Eugênio, sem dizer mais nada, levantou-se, vestiu-se e voltou para casa. Sozinha no quarto escuro, Aline chorou em silêncio. Não acreditava que pudesse ter caído tão baixo. Não conseguia aceitar o que acabará de fazer. Entrou no banheiro, ficou sob o chuveiro, deixando a água fria lavar as marcas deixadas por Eugênio e as lágrimas amargas de seus olhos cansados e sofridos. Vestiu-se, ajoelhou-se diante do altar do marido, acendeu um incenso e pediu perdão com todo o coração. Naquela noite, Aline ficou ajoelhada diante da foto do marido até o amanhecer. Pela manhã, levantou-se atordoada. Não foi trabalhar, escondeu-se debaixo das cobertas com os olhos inchados, ignorando as batidas de Eugênio na porta. Ela decidiu, não o veria mais e iria embora. Não queria lembrar dos erros daquela noite. Num dia de tempestade, o som da ambulância ecoou pela rua. Gritos, choros e vozes chamando uns aos outros acordaram Aline de um pesadelo. Confusa, sem saber o que acontecerá, ela correu para fora e viu uma multidão na casa de Eugênio. Coitada dela, morreu tão cedo, tão rápido. Viveu uma vida de sofrimento por causa do marido e dos filhos. Nunca teve paz, diziam as vizinhas. O marido parece grosseiro, mas dizem que é mulherengo, jogador, um desastre. Dona Andréia teve uma vida sofrida, comentavam. Aline, parada junto à cerca, ouvia as palavras de compaixão pelos vizinhos pela mulher infeliz que jazia ali. Dona Andréia havia morrido, não se sabia quando,
mas a culpa de Aline aumentava 1000 vezes. Uma mulher que dedicou a vida ao marido e aos filhos, mas, à beira da morte, foi traída por ele. Aline não tinha coragem de encarar os filhos de Dona Andréia, muito menos de vê-la pela última vez. Ficou trancada em casa por 3 dias, ignorando o som dos tambores e trombetas fúnebres, enquanto os vizinhos se perguntavam por que Aline, a vizinha, não foi acender um incenso para a falecida. Ela evitava todos, planejando partir sem que ninguém soubesse. No dia do enterro de Dona Andréia, Aline ficou em casa, observando a procissão que acompanhava a falecida. Não era falta de pesar, mas sim falta de coragem para enfrentar a dor. Chovia forte. Aline preparou uma mala, esperando a chuva diminuir para partir. Levava algumas roupas, a foto do marido e alguns presentes que ele lhe dera. Não sabia para onde iria, nem por quanto tempo, então levou apenas o essencial. A chuva ficou mais intensa, e Aline, sem esperar mais, pegou a mala e saiu. Com um guarda-chuva em uma mão e a mala na outra, seguiu pelo caminho familiar até a estrada principal. Figura alta bloqueou sua passagem. Para onde você vai, Aline? Ela ergueu os olhos sonhadores, semicerrando-os para enxergar quem falava. O que te interessa para onde eu vou, Eugênio? Ele acabará de voltar do centro da cidade e a viu caminhando com dificuldade na chuva. Por que você tem que ir embora? Por que não se dá uma chance de ser feliz? Feliz? Você roubou minha felicidade. Eugênio ficou sem palavras diante da pergunta de Aline. Não sabia como responder, nem tinha certeza de que poderia lhe dar felicidade. Não sabia se realmente sentia algo por ela ou se era apenas desejo físico. Estava claro que ele a queria para satisfazer suas vontades carnais. Amor, carinho, ele não tinha certeza. Mas, ao vê-la prestes a partir, sentiu um vazio repentino. Seria apenas a perda de alguém com quem compartilhar prazer, ou de uma mulher gentil à mesa de jantar? Fique, Aline. Vamos enfrentar juntos o julgamento dos outros, nos apoiar na velhice, está bem? Aline não respondeu, apenas disse, não me impeça. Deixe-me ir senão, eu morro. Aline rejeitou Eugênio com firmeza. Não podia ser tão descarada, não era o tipo de mulher que jogaria fora sua dignidade por um homem. Passou por ele suavemente, seguindo em frente. Não sabia o que o futuro lhe reservava, se luz ou escuridão, mas estava decidida a deixar aquele lugar. Ela amava o marido e se arrependia profundamente daquela noite tempestuosa. Nunca mais permitiria que isso acontecesse. Para ela, Eugênio era apenas um homem comum, até mesmo desprezível. A esposa recém-falecida, o túmulo ainda fresco, e ele já pensava em viver com outra. Aline deixou para trás suas angústias, pronta para um novo amanhecer em um lugar desconhecido. Durante a noite no ônibus vermelho, ela refletiu sobre tudo o que aconteceu. Decidiu esquecer o passado e começar uma nova vida, tratando aquela noite como um acidente indesejado. Que o futuro de Aline seja brilhante, que ela encontre a verdadeira felicidade. Quanto a Eugênio, após a partida de Aline, ele ficou atordoado por um longo tempo. Refletiu sobre seus erros e buscou redenção diante do espírito de sua falecida esposa. Com o tempo, tornou-se mais calado. Passava os dias em casa, cozinhando e acendendo incenso em memória dela. A vida tranquila da vila continuou, mas, de vez em quando, as pessoas falavam sobre Aline. Especulavam sobre seu desaparecimento, que fugiu, que vendeu a casa de Carlos, que fugiu com o dinheiro. Sua história virou fofoca no mercado. Poucos a defendiam, muitos inventavam histórias para difamá-la. Sempre que ouvia comentários maldosos sobre Aline, Eugênio respondia calmamente: Aline não é assim, parem com essas fofocas absurdas. Não importava o que perguntassem depois, ele nunca mudava sua resposta. Na memória de Eugênio, Aline não era como diziam. Sempre que passava pela casa dela, ele olhava instintivamente, como se buscasse sua figura familiar. Mas os anos passaram, e o tempo apagou as velhas histórias. O quintal da casa estava coberto de ervas verdes, e a mulher que ele esperava nunca voltou. Aqui termina a nossa história. Junte-se à conversa nos comentários do vídeo e faça parte da nossa família apaixonada por histórias. Adoramos interagir com nossos inscritos, ouvir suas opiniões e ler seus comentários sobre nossas histórias. O que você faria se fosse o protagonista? Acha que o amor e o afeto justificam tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções intensas e fazem você questionar seus pensamentos e coração, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com amigos e mergulhe no mundo fascinante,
romântico e cheio de segredos das histórias de amor proibido. Obrigado por escolher nosso Cealinel e se juntar a nós nessa jornada apaixonante e dramática de histórias reais. Esperamos vê-lo nas próximas histórias.